Salmo 95, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. A festa anual dos tabernáculos era um acontecimento jubiloso, durante o qual o povo olhava para trás e lembrava o tempo em que seus antepassados vagaram pelo deserto. Olhava ao redor e via colheitas abundantes, e olhava para o alto e agradecia ao Senhor. Levíticos 23, do 33 ao 44. Há quem suponha que este salmo foi escrito exatamente para a festa dos tabernáculos, depois que os exilados deixaram a Babilônia e voltaram para Judá. Sem dúvida, os versículos 8 a 11 trariam à memória do povo aqueles anos no deserto, mas são citados em Hebreus 3, 7 a Hebreus 4, 13 e aplicados aos cristãos. A igreja deve atentar para o que aconteceu a Israel, ver 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Enquanto o Salmo 89 chama Israel para adorar o Senhor, o Salmo 96 chama todas as nações da terra para adorar o Deus de Israel. Salmo 96, 1, 3, 7, 10, 13. Ao conclamar o povo de Deus para celebrar o Senhor, o salmista apresenta 3 admoestações que devem ser obedecidas. Primeiro, vir e louvar ao Senhor. Salmos 95, do 1 ao 5. O salmista diz como louvar a Deus, versículo 1 e 2. E por que louvá-lo? Versículo 3 até o 5. Trata-se de um louvor em comunidade, não individual, apesar de ambos serem importantes. Nosso louvor deve ser cheio de alegria, entusiasmo. Em algumas versões, a injunção é para fazê-lo em alta voz. Versículo 1. É inteiramente voltado ao Senhor. Sair ao encontro. O versículo 2 é sair para encontrar-se com Deus face a face. Estar em sua presença. Os cristãos fazem isso por meio de Jesus Cristo. Hebreus 10, do 19 ao 25. Devemos ser gratos em nosso louvor ao exaltarmos o Senhor por suas grandes misericórdias. Para mais sobre Deus como rocha, ver Salmo 18, versículo 2. Por que devemos louvá-lo? Porque Ele é grande e está acima dos falsos deuses desse mundo. Versículo 3. Salmo 81, 8. Salmo 92, 8. Salmo 93, 4. Salmo 96, 4. Êxodo 18, 11. Depois de sua ascensão, Jesus Cristo foi entronizado e exaltado sobremaneira. Atos 2, 33, Efésios 1, do 19 ao 23, Filipenses 2, do 9 ao 11, Colossenses 1, do 15 ao 18. E nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8, 37 ao 39. Ele é nosso grande Deus e Salvador. Tito 2, 13. E devemos ter prazer em louvá-lo. Porém, nosso Deus também é o Criador do universo e controla todas as coisas. Versículo 4 e versículo 5. As profundezas do mar e da terra e os cumes dos montes pertencem todos ao Senhor. E Ele sabe o que se passa tanto nas águas quanto na terra. As nações pagãs tinham deuses e deusas para diferentes partes da criação. Os mares, a terra, os picos das montanhas, o sol, a lua e as estrelas, as tempestades, as colheitas. Mas nosso Deus é Rei sobre todas essas coisas. Não é de se admirar que o louvemos? Segundo,
prostrar-se para adorar ao Senhor. Salmo 95, do 6 ao 7a. Louvar significa olhar para o alto, mas adorar significa prostrar-se. Infelizmente, há os que gostam de levantar as mãos e de louvar em alta voz, mas não gostam de dobrar os joelhos, de se sujeitar. Infelizmente, há os que gostam de levantar as mãos e de adorar em alta voz, mas não gostam de dobrar os seus joelhos e de se sujeitar. A verdadeira adoração é muito mais profunda do que o louvor comunitário, pois implica estar consciente da magnificência de Deus e experimentar o temor do Senhor e um amor mais intenso por Ele. Muitas vezes, o louvor cristão não passa de entretenimento religioso, e não conduz a um enriquecimento espiritual na presença do Senhor. Nossos cânticos devem dar lugar ao silêncio ao nos curvarmos diante do Senhor. Somente Ele é Jeová, o Senhor, o Deus que faz e cumpre as alianças com seu povo. É o nosso Criador e Pastor, ver Salmo 23 e João 10. O júbilo só tem o devido lugar quando se torna adoração e quando nos prostramos diante do Senhor num gesto de submissão total, entregue ao enlevo, amor, louvor. Que milagre maravilhoso da graça, nós, pecadores, sermos chamados de seu povo. Que milagre maravilhoso da graça, nós, pecadores, sermos chamados de seu povo. Ele nos fez, nos salvou e cuida de nós. Por que hesitar em nos prostrar diante dele, em nos render inteiramente? Terceiro, ouvir e obedecer ao Senhor. Salmos 95, 7b até o 11. A palavra de Deus é parte essencial da adoração cristã, especialmente numa época como esta, na qual a inovação do culto é algo tão comum, substituindo a teologia pelas novidades, principalmente em uma época como esta, na qual a inovação do culto é algo tão comum, substituindo a teologia pelas novidades. Ouvir e atentar para a palavra de Deus deve ser a prática mais fundamental em nossa adoração. Ouvir e atentar, observar, praticar a palavra, atentar para a palavra de Deus. Ouvir e atentar para a palavra de Deus deve ser a prática mais fundamental em nossa adoração. Seja ela particular ou comunitária, a fim de que prestemos um culto verdadeiramente cristão ao Senhor. Não basta Deus ouvir minha voz, também devo ouvir a voz dele, na leitura, pregação e ensino da palavra. As Escrituras, redigidas séculos atrás, continuam tendo autoridade nos dias de hoje, e não temos direito algum de ignorá-las, Não temos direito algum de ignorá-las, mudá-las ou de desobedecer a elas. Devemos responder à palavra de Deus agora, quando a ouvimos, não apenas durante a semana, quando relemos as anotações sobre o sermão ou escutamos a gravação da mensagem de domingo. Como é triste quando os adoradores voltam para casa com um caderno de anotações cheio e um coração vazio. Hebreus 3:7, Hebreus 3:7 até o Hebreus 4:13. Em que passagem é aplicada à igreja? Advertido para que se não endureça o coração contra o Senhor. Do mesmo modo que tratamos a palavra de Deus, tratamos o Deus da palavra.
Jesus nos admoesta a ouvir Mateus 13:9, atentar para aquilo que ouvimos, Marcos 4:24, e para como ouvimos, Lucas 8:18. O salmista recorre ao Salmo e cita dois acontecimentos trágicos da história de Israel: a murmuração dos israelitas em Refidim, Massá e Meribá, Êxodo 17, do 1 ao 7, e sua incredulidade e desobediência em Cades Barneia, Números capítulo 13 até o capítulo 14. Os israelitas haviam testemunhado as maravilhas e prodígios de Deus no Egito. Os israelitas haviam testemunhado as maravilhas e prodígios de Deus no Egito, especialmente sua vitória sobre o exército egípcio ao abrir e fechar o Mar Vermelho. Mas se recusaram a confiar que ele supriria suas necessidades diárias. Mal haviam sido libertos do Egito e já estavam se queixando de fome, de modo que Deus mandou o maná, o pão do céu, Êxodo capítulo 16. Quando chegaram a Refidim, voltaram a murmurar, pois estavam com sede, Êxodo 17, do 1 ao 7. Em vez de crer, culparam o Senhor e seu servo, Moisés. Em sua bondade, Deus lhe deu água da rocha, mas Moisés solenizou esse acontecimento chamando o lugar por dois nomes novos: Meribá, que significa desavença, disputa, contenda, e Massá, que quer dizer provar, tentar. Números 20, do 1 ao 13. Em vez de confiar em Deus, o povo contendeu com ele e o tentou com suas atitudes e palavras arrogantes. O Senhor poderia tê-los julgado no mesmo instante, e eles o desafiaram a agir. Israel passou 1 ano e 2 meses no Sinai, Números 10, 11. E então partiu para Cades Barneia, a porta da entrada de Canaã, Números capítulo 13 ao capítulo 14. Lá, se recusaram a confiar em Deus, a obedecer às suas ordens, a entrar na terra e a tomar posse da herança. Apesar de todas as maravilhas que haviam visto Deus operar, os israelitas endureceram o coração e se recusaram a fazer a vontade de Deus. O Senhor julgou seu povo em Cades Barneia e determinou que passariam 38 anos no deserto, tempo durante o qual a geração mais velha pereceu. Foi a mais longa marcha fúnebre do mundo. Não entrarão no meu descanso, versículo 11, Números 14, do 26 ao 38. O escritor de Hebreus usa esse acontecimento para advertir os cristãos a não endurecer o coração, deixando, deste modo, de reivindicar, receber e desfrutar aquilo que Deus tem preparado para eles. Deus tem um plano perfeito para cada um dos seus filhos. Efésios 2:10. E nos apropriamos de nossa herança pela fé na palavra de Deus. O tipo de fé que conduz à obediência. No tempo de Moisés, o descanso de Deus era a terra de Canaã, onde os israelitas não precisariam mais vagar como haviam feito no deserto. Êxodo 33, 14, Deuteronômio 12, 9, 10. Josué 1, 13, 15. Hebreus 4, porém, amplia o significado de descanso de modo a incluir o descanso da salvação e a herança que temos em Cristo. Mateus 11, 28 ao 30, Efésios 1, 3, 11, do versículo 15 até o 23. E o futuro e eterno repouso sabático na glória. E o futuro e eterno, abre aspas, repouso sabático, fecha aspas, na glória. Hebreus 4, 9, Apocalipse 14, 13.
Hebreus 1-4 é a demonstração de Deus à igreja para que viva pela fé, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Pelo fato de os israelitas terem se recusado a ouvir sua palavra, endurecendo o coração, Deus se desagradou de seu povo. E todos com 20 anos ou mais de idade morreram durante a jornada no deserto. Endurecemos o coração quando vemos aquilo que Deus pode fazer e ainda assim nos recusamos a confiar nele de modo que possa realizar sua obra por nós. Deixamos de cultivar um coração piedoso que teme e honra ao Senhor. Pedir as dádivas, alimento, água, etc. Mas ignorar o doador é um pecado abominável e que traz consequências dolorosas.